E ó, como hoje é dia de Amor Exigente, porque é segunda-feira, a gente fala também sobre dependência química. Amor Exigente, para quem não conhece, é uma instituição que faz muita diferença na vida de tanta gente, na minha vida faz diferença, sem fins lucrativos, uma instituição que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. As reuniões são semanais, são só 2 horinhas, mas é muita mudança e transformação. É claro que não é uma fórmula milagrosa de um dia para o outro, não é isso. Devagarinho, a cada semana você sai dali sendo motivado a colocar metas em prática, né? Mudando o seu jeito de lidar com a vida. Existe uma frase muito conhecida que é: como é que você quer chegar num final diferente se você faz todo dia o mesmo caminho? E o Amor Exigente vem fazer assim, ó, acorda. Esse caminho deixa pra trás. Vamos pegar um novo jeito de lidar com as situações e a gente vai caminhando e realmente vendo mudança na nossa vida e ao redor, principalmente daqueles que estão sofrendo com a dependência química, codependência, qualquer tipo de compulsão. Amor Exigente está em todo o Brasil, alguns lugares da América Latina, em Israel tem Amor Exigente, ninguém paga nada para participar. E hoje a gente vai continuar aquilo que a gente vem ao longo desses anos aprendendo sobre dependência química. Sabe que no uso existe um mau comportamento, muitas vezes esse mau comportamento leva ao uso também e vice-versa, às vezes a família se comporta mal diante da dependência química. Para a gente debater sobre tudo isso, Miguel Tortorelli está aqui, que é presidente de Amor Exigente, e Roberta Lima, que é voluntária de Amor Exigente. Vem aqui, Roberta, Miguel, vamos conversar um pouquinho sobre comportamento, né? A Roberta faz um trabalho lindo com Amor Exigentinho. Isso. Miguel, à frente do Amor Exigente, com tanta dedicação, tanto comprometimento. Falei para ele ainda há pouco, eu fico impressionada com a sua prontidão em dar de si. Coisa mais linda, viu? Muito obrigada. Essa é a nossa missão. E o Amor Exigente é isso, é acolhimento. Eu vou aproveitar, saiu aí fresquinha. Revista nova, hein? A revista dos 100 anos de Padre. É totalmente dedicada a esse padre que é um santo, é um milagroso, é um homem de Deus. Eu falo sempre para as pessoas, eu tenho um amigo que vai fazer 100 anos e eu estarei lá no almoço do Padre Haroldo para celebrar essa data tão especial. E venha você também, entre em contato www.amorexigente.org.br ou 19-3252-2630. Participe também desse almoço, custa R$100. Entre lá, compre o seu convite e vá lá com ele. Ele está ótimo e vai estar lá conosco com certeza absoluta. Graças a Deus. Roberta, eu sei que você faz um trabalho voltado para a prevenção, né? Mas você já está no Amor Exigente há quanto tempo? Já tem 4 anos que eu estou no Amor Exigente e é um prazer estar aqui, Cláudia. Boa tarde a todos, para falar, né, da experiência que a gente tem hoje, eu como coordenadora de grupo, no acolhimento a essas famílias e o quanto, né, essas famílias chegam perdidas, o quanto essas famílias chegam sem saber o que fazer com seus entes amados, no uso de substâncias. Agora tem a questão, até falei antes, né, que às vezes o mau comportamento chega antes da dependência química. Pode ser até que seja assim, o uso de substância, mas que a gente ainda não considere uma dependência química, apenas uma experimentação. Ou às vezes antes vem aquela rebeldia do adolescente. E tem também a questão dos pais que lidam muitas vezes de forma agressiva, destemperada diante dessas adversidades, né? Pois é, Cláudia, como você falou, nem sempre o comportamento inadequado, né, é a questão do uso de drogas, mas certamente um comportamento inadequado, e aí as famílias chegam perguntando o que é um comportamento inadequado, né? As famílias não conseguem perceber. Se você tem um jovem e na sua casa vocês conversam, né, com respeito, vocês se respeitam entre si, tem uma convivência, e esse jovem de repente começa chegando, batendo porta, ou se isolando, ou desrespeitando a mãe, o pai, esse é um comportamento inadequado. E aí as mães muitas vezes dizem assim, não, mas é coisa da adolescência. Ou, né, tá passando por um problema. Mas esse comportamento, ele vai aumentando, ele não vai ficar, né? Então hoje bate a porta, amanhã a mãe vai reclamar, ele altera um pouco mais a voz, sai, deixa a mãe falando sozinha.
E é um comportamento que vai aumentando. Então, ele é inadequado porque ele não condiz com o comportamento que tinha antes e com essa família. Se a família não grita, é inadequado esse jovem que não foi criado assim começar a gritar, começar a se isolar, começar a agredir, começar a trazer problemas, né, na escola, no convívio social. E a partir desta forma dele se comportar, a partir dessa forma agressiva, a família também vai se modificando. Muitas vezes, por não saber como lidar com isso, a família vai também, né, deixando o jeito amoroso, respeitoso e vai reagindo a esse comportamento. Então, se ali era uma família harmoniosa, onde todos se conversavam, a partir desse comportamento inadequado desse jovem, por não saber o que fazer, então se ele grita, a mãe grita mais alto. Se ele bate a porta, o pai bate a outra porta. E as coisas vão saindo do controle, as coisas vão gerando cada vez mais violência. E se esse jovem está com esse comportamento agressivo, impaciente e não está no uso de substâncias, certamente ele vai procurar, né, se relacionar com pessoas do mesmo perfil. E a partir desse mau comportamento, dessa família sem saber o que fazer e ou reagindo demais, né, também com muita agressividade, ou simplesmente ficando com medo. Então, não vou falar nada, deixa pra lá. Deixa pra lá, porque se eu falar ele vai brigar ou ela vai ser mais agressiva. Então, ou a reação demais ou a permissividade demais vai fazer com que tudo isso se aumente, tudo isso fique cada vez pior. E ainda tem uma terceira família aí, que é aquela que sempre gritou, que acostumou os filhos com violência, e aí eu chamo a atenção que a gente tem que ser muito tranquilo em relação a isso, porque as mães costumam a sentir a tal culpa, né? E a culpa não adianta para nada, paralisa. A gente tem que pensar como é que a gente vai agir diante disso tudo, porque existe. E aí muitas vezes a família acha assim, mas normal, né? Porque a gente sempre gritou, a gente sempre bateu, a gente sempre fez chilique, agora ele tá fazendo igual, enfim. Ninguém nem se enxerga nessa história, né, Miguel? E nada muda se eu não mudar. Então tem que mudar a família, tem que mudar o jovem, o adolescente ou a criança. E nós estamos no segundo princípio. Pais também são gente, né? E é um princípio que nós mostramos. Nós não somos super-heróis, né? Nós temos nossas limitações, mas nós temos que conversar. Porque o que a Roberta falou, com essa forma agressiva do nosso jovem, ele pode, dentro desse universo que ele vai procurar, entrar realmente para as drogas. Ou ele já pode estar no uso, porque tem o uso esporádico, o uso abusivo, e aí vai entrar na dependência química. Então, há necessidade de intervir, sim. Nós temos que realmente conversar, e o diálogo em tudo, né? Em tudo é fundamental. Nós temos que realmente conversar, mesmo que o nosso ente querido ou a nossa ente querida levante a voz, nós temos que manter um equilíbrio e conversarmos, fazer com que ele entenda que é conversando que nós vamos chegar num comum acordo, no diálogo. A gente já tinha conversado um pouquinho até nos bastidores. É um desafio. E muitas vezes parece até poético falar tudo isso e a gente não consegue muitas vezes colocar em prática, né? Porque pai e mãe também é gente. E pai e mãe também fica bravo, pai e mãe também perde as estribeiras, né? E aí? E outra pergunta que eu tenho para te fazer é se dá tempo em qualquer idade. Mas primeiro responde sobre o desafio, sobre essa questão. É muito difícil, evidente, principalmente hoje, que os adolescentes, né, acredito que já são, principalmente aqueles que fazem 18 anos, agora acabou, eu mando na minha vida, né? Mas também não é isso, a maioria deles ainda está estudando, ainda depende dos pais para viver, e aqueles com menor idade já falam, não, mas o fulano faz isso, e existem as famílias que realmente deixam os seus filhos, né, fazerem aquilo que queiram. E dá tempo de mudar, deixar de ser autoritário para ser autoridade na vida dos filhos? Sempre dá tempo, sempre é tempo. Mas nós temos que mudar. Nada muda se eu não mudar. Nós temos que mudar.
precisa frequentar os nossos grupos de apoio. Miguel, eu sei que você teve um problema com uma filha sua e ela já tinha mais idade, inclusive ela já estava na faculdade, Estava né? na faculdade. Lembro que você contou isso bem. E não sei como que era a relação de vocês, mas penso que uma moça já na faculdade já é muito dona de si, né? E aí? E justamente dentro desse universo nosso, né, ela estava na faculdade, não trabalhava, mas já estava numa carreira, né? Ela chegou até o 3º ano, no último ano de enfermagem superior ela parou. É muito mais difícil, mas tem que tentar o diálogo, nós temos que conversar, né? Ela realmente é de um gênio muito forte, né? Mas nós temos que tentar, nós temos que conseguir demover as pessoas e levar. Não é no grito que nós vamos conseguir mostrar a realidade, né? É com exemplos. Nós temos que mostrar exemplos, nós temos que levar a nossa literatura. Os 12 princípios mostram tudo, como nós devemos proceder. Agora, você acredita que sozinho a gente consegue fazer essa transformação, ser exemplo, ter mudanças? Não, sozinho é muito difícil, mesmo porque, como as coisas vão, um tom subindo, né, a agressividade vai aumentando, e é importante que as famílias tenham essa informação. O uso de substâncias é algo progressivo. Então, se ele começou experimentando, ou se ele está ali só naquele comportamento, né, de rebeldia, e aí a família fica, não, vai passar, não toma nenhuma atitude, a tendência é aumentar. Não se forma um dependente químico do dia para a noite, né? Ele se forma a partir do tempo. Então, sempre é possível a partir da atitude. Só que sozinha, e a coisa vai aumentando, né? Então, ele grita mais alto. Ele bate uma porta, bate outra. Ele quebra uma coisa, a mãe quebra outra. E assim, as coisas vão perdendo o controle. E quem está ali no meio, ela não vai ter essa autopercepção. Vai se tornar normal, comum isso acontecer. Né? Então, ela admitindo que tem um problema, que está com uma dificuldade e ela buscando ajuda, primeiro para ela, para a família conseguir enxergar e voltar ao seu comportamento anterior, voltar a ter serenidade para pensar, para agir, porque não é qualquer ação, é uma atitude sim, é uma ação sim, mas não é qualquer ação que vai resolver esse problema. A partir do momento que ela vai para o grupo, ela entende que ela não é culpada, ela é acolhida. Aquele desespero, aquele medo todo, né? Porque imagina, pode ser uma criança, mas pode ser um adolescente, ou um homem, ou uma moça já. Como que a coisa vai saindo realmente do controle? E a partir do momento que ela está num grupo, que ela é acolhida, e que ela vai entendendo que ela precisa voltar a pensar com clareza. Ela ter uma atitude sim, mas uma atitude que tenha um objetivo, não uma agressão. Que com uma agressão, violência gera violência. Gera violência. Isso daí é importante, né, Cláudia, como a Roberta falou, que não é só se o nosso ente querido está usando ou não droga, alguma substância. É o comportamento inadequado. E precisa ir no grupo sim, e os pais têm que ir. Perfeito. Tudo é uma droga. Usar uma droga ou ter uma droga de comportamento. Uma droga, né? de comportamento. Sabe que os pais notam quando os filhos apresentam um comportamento agressivo, né? Eu vou chamar agora uma sonora que mostra um pouco disso tudo para vocês. Presta atenção, pode rodar. Meu filho começou assim, a apresentar um mau comportamento na escola, em casa, estava mais fechado. Quando eu falava alguma coisa para ele, ele estava sempre pronto para se defender. Isso me chamou a atenção, mas eu tinha medo de descobrir a verdade. Ela ficava ansiosa, nervosa e nada estava bom, então sempre arrumava uma desculpa para não ficar em casa, né? Não, mas ela sempre mentia, né? Então, parece que é uma cartilha que esse pessoal tem, né? Quem faz uso. Tudo é a mesma linguagem, assim. Mentira. Eu aprendi que eu tenho que exigir dos meus filhos. Eu não posso deixar eles pensarem que eu sou uma tonta,
que eu acolho tudo que eles fazem. Eu aprendi que eles têm que saber que eu não sou boba, que eu estou sabendo o que eles estão fazendo. No começo a gente não sabe aonde procurar, como procurar, você fica meio perdido, você fala, e agora, para que lado que eu vou? Mas depois que eu descobri que tinha alguns grupos que ajudavam, principalmente aqui, o Amor Exigente, a gente está vindo e está gostando muito. Ele próprio hoje foi trabalhar e do trabalho veio direto para cá. Então isso para a gente está sendo uma vitória muito grande. Então acho que é importante a pessoa procurar ajuda realmente através dos grupos de apoio para poder se fortalecer e tocar a vida para frente. Né? Porque comportamento ruim, uma droga de comportamento é comum na maioria das casas, mas não tem que ser assim e essa realidade pode mudar, isso é o mais legal, né, da gente falar. E a informação é a grande arma contra as drogas. Claro. E é o que você está abrindo. Porque, na esse verdade, espaço. gente, a dependência química é uma doença, né? Se a gente descobre que o nosso filho tem uma doença, a gente vai pesquisar sobre essa doença, saber o que a gente tem que fazer. Então, aqui a gente está toda segunda-feira aprendendo e os nossos convidados ensinando sobre dependência química. Fica aqui e espalha essa notícia. O mundo precisa conhecer o que é a dependência química, tá? Temos perguntas já. Eu vou fazer a primeira. Boa tarde, meu nome é Rosimeire. Meu irmão de 35 anos estava limpo há 5 anos, depois de uma internação. No Natal, ele teve uma recaída e está faltando no trabalho. Esse final de semana, ele saiu e não voltou. Hoje faltou no trabalho. O que faço? Internação de novo ou tento outro jeito? Primeira coisa, como é que está a manutenção dele? Isso é importante. Quando as pessoas passam por um tratamento, tem que frequentar grupo. Ele tem que estar junto com os iguais, para saber que não pode voltar aquele que está chegando agora no uso e chegar perto ou igual àquele que já tem 18, 19, 20 anos. Então, o grupo de apoio é fundamental que ele faça. É difícil saber se precisa internar ou não. Precisa conversar com ele, saber que estágio que ele está, se essa recaída no Natal, que são os piores momentos, final do ano, Natal e Carnaval. E nós estamos nos aproximando do Carnaval. Então, precisaria conversar com ele, saber realmente o que ele quer, se ele quer um tratamento, e aí pode ser uma internação mais curta ou ele vai para o grupo de apoio. Agora, Miguel, eu aprendi aqui com vocês que quando a pessoa está no uso de drogas, como se fosse uma vela, ela vai consumindo e ela chega, sei lá, vamos imaginar que o irmão dela chegou lá no fundo do poço, aqui a vela curtinha. E aí ele foi para o tratamento, ficou limpo 5 anos, mas quando ele recai, ele não recai para o começo da vela, ele recai onde ele parou. Ele volta onde parou. Então ele volta onde parou. Ele tem consciência para esse papo ou ele volta inclusive com aquela confusão mental, com aquela vontade de continuar no uso apesar do sofrimento? Evidentemente que na hora que ele chega em casa não tem. Mas no dia seguinte, após descansar, após ele ficar mais tranquilo, dá para conversar? É possível o papo? Sim. Tá bom. Dá. Próxima pergunta, anônima. É correto punir o filho pelo seu comportamento? Punição não vai resolver nada. É por isso que a gente diz, busque um grupo, não se isole, para que você tenha uma atitude, mas uma atitude de serenidade. Não adianta punir. A punição não vai resolver. Se é uma doença, se é um problema de comportamento, a punição só vai gerar mais revolta, só vai gerar mais comportamento inadequado. Então, precisa tomar uma atitude, sim, mas uma atitude focada no problema, com coerência, com serenidade. Tá, e aí precisa avisar para o filho qual será a consequência da escolha dele? Primeiro conversar, né, senhor Miguel? Primeiro conversar. Olha, as coisas não estão bem, não aceito esse seu comportamento. O que está acontecendo? Você quer ajuda, não quer ajuda? Mas a partir de agora aqui, que a grande questão, sabe, Cláudia, é da família querer ser amiga. Então, ela não quer ficar mal com o filho ou com a filha. Ela quer punir, mas às vezes ela dá uma punição que não é adequada para aquele comportamento. E, aliás, às vezes a gente resolve dar umas punições que a gente não suporta aplicar. Sim. Então, a gente faz uma ameaça vazia. Isso é um grande risco. Aí fala, não cumpre e na próxima vez vai ser pior. Vai fazer pior. Bom, próxima pergunta. Tem bastante pergunta. Meu filho tem 23 anos e está usando drogas, mas acho
mas ele acha que é certo. O que eu faço para mostrar que ele está errado? É tão fácil, né? Primeiro, mostrar a Cracolândia para ele. E o pessoal diz, eu não vou chegar naquilo. Infelizmente, se não parar, vai chegar. Porque é uma doença progressiva, se não detida, é fatal. Mas o que ela precisa mostrar, né, entra nos sites do Ronaldo Laranjeira, né, Valentim Gentil, são professores eméritos que mostram cientificamente o que as drogas fazem no cérebro da pessoa. Quais as consequências do uso? Porque a droga é boa. Não adianta a gente falar para o nosso ente querido que a droga é ruim. A droga é boa. As consequências são nefastas. Perfeito. Sabe aí, eu acho que a melhor dica é você ir para o Amor Exigente, aprender sobre dependência química para você também poder falar com propriedade, né? Não fica só, não. É sério. Tem que correr atrás. Seu filho merece todo o seu esforço, amor. Então, persista, insista e nunca desista. Próxima pergunta é anônima, de Natal. Ela diz, bom dia. Tenho uma sobrinha que está com uma filha adolescente que está usando drogas. Eu quero ajudar, pois a família está desmoronando. É muita briga entre a família. Me ajude a ajudar essa família. Sim, busque um grupo. Grupo de apoio. Perfeito. Grupo de apoio. Em Próximo. Natal, nós temos um grupo fantástico. Em Natal tem grupo, olha a boa notícia aí. Busque um grupo e vá. fantástico. E no final, você quer saber? Vou até te adiantar uma coisa. Você vai falar, gente, não era só para a família da minha sobrinha, era para mim. Que a gente aprende. pra nós. Amor Exigente é grupo de qualidade de vida. Independente se você tem o problema da dependência química ou não, qualquer pessoa que ama a vida e que quer ter mais qualidade de vida é muito beneficiada no grupo. Próximo. Estou assistindo a vocês. Tenho um filho dependente. Foi criado com bons ensinamentos, dentro da casa de Deus, porém sempre muito rebelde. Hoje, com 17 anos, não gosta de trabalhar, nem para sustentar o vício. Fizemos um quartinho e ele fica sempre lá. Ofereci tratamento, Amor Exigente e tudo o que tinha de possível dentro das minhas posses emocionais, psicológicas. Agora estou só orando. Sou Nailze, parabenizo a todos vocês neste trabalho que acompanho. Obrigada. Ela tem que continuar frequentando um grupo, né? Eu não sei se ela Convidar- frequenta. Ela- Eu acho que ela disse que não, né? Que ela já ofereceu o tratamento do Amor ofereceu, Exigente. mas ela não foi. Então ela tem que ir, né? Ela tem que ir, começa por ela, vá lá e sempre que for, convide-o para participar. Agora, não adianta você dar mordomias para ele. Você coloca ele num quarto, vai dar dinheiro para ele porque tem medo que ele vai preso, que vai roubar, vai fazer. Vai no grupo, vai aprender como lidar com isso. Sim. Tem grupo em Itapevi, você sabe? Itapevi não, mas nós temos do lado de Itapevi, tem Barueri e nós temos, antes de Itapevi, nós temos lá próximo Alphaville, mas tem Barueri também. E São Roque um pouco depois, mas Barueri É assim, tem. eu acho que vale todo o sacrifício, sabe? É importante você conhecer a doença para poder realmente tomar atitude assertiva. Próxima pergunta, olha, por favor, pergunte ao presidente do Amor Exigente como fazer quando já tem várias internações, conhece a teoria, mas não se liberta. Isso daí, primeiro, né, precisa saber o laudo dele, o que passou, o que o psiquiatra dessas comunidades que ele passou. Porque muitas vezes as pessoas ou adquirem uma comorbidade ou essa doença o leva para o uso de drogas. Então, primeiro, tem que continuar frequentando o grupo. Segundo, tem que saber se uma está levando a outra. Às vezes, a doença está levando ao uso e aí ele precisa, além do grupo, ser acompanhado por um profissional. A próxima. Boa tarde, sou Graziela de Araçatuba. Minha irmã de 16 anos é mais uma adicta. Ela se encontra internada há quase 6 meses. Porém, ainda sinto muita tristeza pelo que aconteceu. Às vezes, sentimento de culpa. O que devo fazer em relação a isso? Como saber qual é o momento certo para tirá-la da clínica? Quando ela terminar o tratamento. Ela precisa terminar o tratamento e, nesse momento, o que ela precisa fazer para combater esse sentimento de culpa? Buscar um grupo e começar a mudança. É muito importante a família se preparar para receber com novos comportamentos essa pessoa que está saindo de um tratamento, de uma internação. Porque se ela sai de um tratamento e ela volta e continuam os mesmos comportamentos inadequados, a falta de diálogo, a falta de limite,
ela vai chegar no mesmo lugar. Então, não tem tratamento se a família não se conscientiza e não se E informa. uma sugestão, para ela mudar o quarto da moça, a cama, a disposição, muda um pouco o local, porque a gente fala, né, evite hábitos, lugares e pessoas, porque senão ela vai e a memória dela vai disparar realmente os lugares onde ela usou e são prazerosos no momento do uso, as consequências nefastas. Boa dica. Muda alguma coisa. Araçatuba tem grupo de amor de gente? Tem grupo, Então tem. vá, não fica Tem só grupo. não, vai ser importante para tua irmã. E a Roberta falou uma coisa que você tem que pensar assim, se sua irmã, vamos imaginar, tivesse fraturado uma perna, quem decide a alta dela? É o hospital, não é? O ortopedista? Então, quem decide a alta de um paciente, de um dependente químico numa clínica, é a equipe médica, tá? Não existe essa. E cuidado para não ser manipulada, porque todos eles vão falar, quero ir embora, já tô boa, não tem mais necessidade, estão gastando dinheiro à toa. Não, é a equipe médica quem decide o momento de liberação. Nosso papo tá maravilhoso, mas chegou ao fim, uma pena, né? Dá vontade de ficar conversando muito sobre esse assunto. Mas melhor do que a gente conversar aqui, de verdade, gente, muito melhor. É você no grupo, é você na partilha, é você ouvindo a palestra e é você colocando em prática diariamente. Vá a um grupo de Amor Exigente. O site é amorexigente.org.br. Já voltou a funcionar o Localiza E? Já. Aí você vai clicando lá no Localiza E, lá em cima tem uma barrinha, Localiza E, aí você coloca a sua região, sua cidade, já aparecem os endereços e você vá ao grupo mais próximo da sua casa. Ah, não é tão pertinho, faça um esforço, não dá para ficar só, tá bom? Ah, mas eu já trato com uma psicóloga, mas trate também de você, das suas metas, dentro de um grupo de Amor Exigente, faz toda a diferença. E aí o telefone é 019... 3252-2630. Você pode ligar, não precisa nem ser a internet. Às vezes é difícil para você. 019-3252-2630. Só mostra a capa da... A capa da revista. E entre lá, vá lá conosco, almoce com o Padre Haroldo. 100 anos não é para qualquer um, né, Cláudia? Meu Deus. Muito Nós vamos lindo. chegar lá. Alegria, Padre Alegria. Haroldo. Maravilhoso. Ele que é o fundador de Amor Exigente, que trouxe esse método que beijo funciona. no testar e coração aprovar. de Queria toda a falar também família que aí. a gente está abrindo agora um novo grupo na cidade Ademar, onde a gente tem a intenção de capacitar voluntários e professores para a prevenção. Maravilha. É o único Joia. caminho, hein? Prevenção. Para a prevenção. Então, Cidade Ademar, a turma que está lá, já busca Amor Exigente. Roberta está lá esperando. Muito obrigada e até a próxima. obrigada. Volte, viu? Muito obrigado, Cláudia. Deus te Obrigada. abençoe. Letícia caprichou no seu cabelo hoje. É, Já tô pode vendo. ligar para a esposa e falar, hoje vamos passear, porque eu já tô arrumadinho. E um beijo para minha esposa lá.